A resposta do jornal local, né, com comentários inadequados, falando sobre, daí colocaram até daí uma repórter falando assim, não, porque os calçados têm que estar preparados para todas as situações. Bom, primeiro, isso já foi respondido no canal, eu não posso eventualmente estar preparado. E usar, no caso, a fé como uma capa, né? Ah, não, aqui eu vou usar essa fé, depois se eventualmente eu precisar, eventualmente eu uso a outra. Não, mas não tem sentido, né? A pessoa eventualmente usa uma fé, ela não vai usar outra porque ela acha que está errado. Então, eu tenho que estar preparado para todas as situações. Não, mas eu não posso usar uma outra fé porque eu acho que está errado. Então, por exemplo, se você fala sobre aplicação fundamental, eu não posso fazer isso porque eu entendo que eventualmente, no momento antes, quando eu achava que os mandamentos eram errados, eu não posso aplicar isso porque eu acho que está errado. Então, como é que eu vou aplicar uma coisa? Não, estou preparado para todas as situações antes de salto, depois eu tenho que tirar o salto. Se você está falando isso a nível de fé, não faz sentido, porque eu não posso usar a fé que me convém, eu tenho que achar que eu tenho que aplicar aquilo que eu acho. No caso certo ou errado, eu não vou aplicar os mandamentos se eu acho que eles não valem. Quando eu achava que eles não valiam, então não teria sentido. Segundo, quando se sugere a questão do salto, então, mas aí que está justamente. Ela, de certa forma, mesmo disse: eu às vezes o salto, mas aí quando eu preciso, eu tiro o salto e eventualmente fico descalça, sim, mas eu acho que na verdade ela mesma acabou atestando que o próprio salto dela é uma capa, ou seja, não era um salto verdadeiro, porque na verdade eles não tinham prevalecido, até pelos argumentos que eu já expus, eles não tinham prevalecido na questão do tema de filhos espirituais. Então, justamente, se eles dizem que prevalecer é justamente um golpe. Né? Usar o salto quando você não tem como manter, no caso, ali a sua confiança, está, na verdade, usando ali a própria questão da autoconfiança, o que até eles chamam de cor azul, como, no caso, e também exemplificando nesse caso o salto, como mantendo algum grau de confiança, que na verdade não lhes é meritoso, eles não têm mérito para isso. Então, como é que eles vão usar o salto se eventualmente eles não têm o mérito? Ah, não, mas eu gosto de usar o salto. Não pode, porque não tem mérito em determinadas questões levantadas contra mim. Eu até, na verdade, tinha prevalecido em mais questões do que eu lembrava nessa questão de vida espiritual. Porque tinha justamente, porque aí que tá. Porque há a questão do pensamento de eu eventualmente ter condicionado questões. Que em algumas questões que até eu ficava, poxa, mas eu não lembro exatamente o que eu pensei e tal. Então, na verdade, eu tinha pontuado e imaginado, no caso das sessões, para vários pontos que eu tinha chegado, né? E eles falando, a moça falando sobre o salto, claro, mas como é que você vai usar o salto quando eventualmente algo não é meritoso? Então, na verdade, esse salto é uma capa espiritual, né? No caso específico dessa moça, né? Ou de outras pessoas a quem ela poderia estar representando. Ah, eu vou tirar o salto. Não, mas já não era meritoso inicialmente. Ah, e daí o próprio cara, o apresentador do jornal, o Balanço Geral, ali em Curitiba, falando assim: ah, não, né, porque na verdade quando alguém realmente diz alguma coisa bonitinho e tal, bom, primeiro, mentira, no filme que eu fiz uma análise, não só isso, em outras questões, ele pode estar falando, fazendo um argumento geral, quando eu falo que é bonitinho e tal, e depois eventualmente fala mal, ele fala alguma coisa assim no comentário dele, eu não entendi eventualmente se era contra a minha pessoa. Não, porque eu digo que eventualmente, em algumas análises em que eu fiz isso, eu disse assim, ó, eu vou eventualmente falar de uma questão gráfica, de questão que eu acho até interessante, não quer dizer que eu não vou criticar. Aliás, eu não precisaria nem dizer isso. Então eu posso dizer, ah, não, então desconfie de quem eventualmente diz que é bonitinho e depois. E essa pessoa que está falando que é bonitinho, depois vai lá e ataca e tal, mas eu. Cara. ah, Só porque eventualmente eu digo que uma coisa é eventualmente bem feita, não quer dizer que eu não vá fazer alguma crítica posterior. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Ah, então, esse ponto, falando como se isso fosse uma hipocrisia. Bom, eu não escondi. Em algumas análises que eu fiz disso, eu falei que, olha, eu acho isso interessante, não quer dizer que eu não vou fazer algumas críticas a partir de agora ou depois. Né? Então, ah, mas não é algo que de alguma forma precise ser avisado. Então, não vejo nenhuma deslealdade da minha parte. E transformando aquilo como se fosse um ditado agora. Não, se alguém diz que alguma coisa que você fez é bonita, daqui a pouco vai vir. Não confie, porque daqui a pouco vai vir uma porrada. E falando aí, mentindo. Né? Como se eventualmente isso não fosse algo presumido. E tirando talvez a partir do meu comportamento um ditado que não tem sentido, porque é algo que na verdade já é presumido. Né?
E que, de qualquer forma, em situações eu avisei que faria. Então, esse é um ponto. É uma moça do salto. Não vou tirar aqui e fazer análise. E fizeram uma análise errada, mais uma, né? Fizeram mais uma análise errada. No caso, sobre o tema filhos espirituais. E ela falou, bom, enfim, essa questão. E, bom, isso aí, valeu.